Trump anuncia a criação de tarifas recíprocas aos países que cobram taxa dos Estados Unidos. E você vai ver também. Ex-policial penal é condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato de tesoureiro do PT no Paraná. Lagoa de Florianópolis tem concentração de cocaína entre as mais altas do mundo. Anvisa faz operação para fiscalizar clínicas de estética em 4 estados do Brasil. E ainda, em meia onda de calor, sabe identificar os sinais de quando o corpo está em estresse térmico. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. Donald Trump assinou nesta quinta-feira um decreto que estabelece tarifas recíprocas para os países que cobram taxas de importação sobre produtos norte-americanos. Segundo o presidente americano, as novas tarifas cobradas pelos países que taxam os Estados Unidos visam trazer de volta a justiça e nivelar o campo de jogo. Porém, o chefe do Departamento de Comércio dos Estados Unidos diz que cada país será tratado individualmente. As imposições de tarifas têm como principais alvos os países que os Estados Unidos têm déficit na balança comercial, ou seja, gastam mais com importações do que recebem com exportações. A medida pode afetar duramente os países em desenvolvimento, como Brasil, Vietnã e outras nações emergentes do Sudeste Asiático e da África. No Brasil, a tarifa média de importação sobre produtos americanos é de 12% a 13%, enquanto a média dos Estados Unidos para os itens brasileiros é de 3%. A decisão de Trump acontece após ele impor tarifas de 10% a todos os produtos da China e aumentar para 25% as tarifas cobradas sobre todas as importações de aço e alumínio. O presidente americano chegou a ameaçar a taxação de 25% sobre todos os produtos do México e Canadá, porém recuou da decisão após os países prometerem aumentar o controle de fronteira para conter a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Apesar do anúncio ter agitado o mundo todo, as tarifas não entram em vigor imediatamente, pois a equipe de comércio de Trump ainda estuda as relações bilaterais do país. Ex-policial penal é condenado pelo assassinato de tesoureiro do PT no Paraná. Marcelo Arruda foi morto a tiros por Jorge Guaranho na própria festa de aniversário. O ex-policial penal Jorge Guaranho foi condenado nesta quinta-feira a 20 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, com motivo torpe e perigo comum, pelo assassinato do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. O julgamento aconteceu no Tribunal do Júri de Curitiba, 2 anos e meio após a morte de Arruda. Ele foi baleado por Guaranho enquanto comemorava seus 50 anos de idade, em uma festa temática do presidente Lula e do PT. O júri popular foi presidido pela juíza Michele Pacheco Sintra Stadler, que ressaltou que o suspeito utilizou arma da União para cometer o crime. Ela destacou também que a intolerância política que Guaranho demonstrou com as ações e que por conta disso foi promulgada a Lei contra a Intolerância Política na data do assassinato. 9 pessoas, entre testemunhas, informantes e peritos, foram ouvidas no julgamento. Por último, o réu foi interrogado e deu a versão dele dos fatos publicamente pela primeira vez. O crime aconteceu em 9 de julho de 2022, quando Jorge Guaranho invadiu a festa de aniversário de Marcelo Arruda e os dois discutiram. Cerca de 10 minutos depois, o policial penal voltou ao local, armado, e disparou contra Arruda, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Forças de segurança deflagraram hoje uma operação mirando homicídios e tráfico de drogas.
entre outros crimes na PED, Penitenciária Estadual de Dourados, com participação de servidores públicos. A PED é a maior penitenciária do estado, com mais de 2.500 detentos. O diretor da unidade foi afastado e vai usar tornozeleira eletrônica enquanto as investigações prosseguem. Quem vai contar os detalhes é a repórter Elisa Lorini. A PED Penitenciária Estadual de Dourados, a maior do estado, com mais de 2.500 detentos, foi palco da Operação Sápatra, resultado de investigações de crimes dentro da unidade prisional, como homicídio, tráfico de drogas e corrupção de servidores públicos. Acusado de envolvimento em irregularidades, o diretor da penitenciária, Rangel Schweiger, foi um dos alvos da operação. Rangel não foi preso, mas a justiça determinou que ele utilize tornozeleira eletrônica enquanto o caso segue sendo investigado. O diretor já foi afastado do cargo pela AGPEM, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário. A operação foi realizada pela FICO-MS, uma força integrada de combate ao crime organizado, integrada pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Penal e a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em Dourados, Rio Brilhante e Naviraí, além de Marília, no interior de São Paulo, com apreensão de celulares, computadores, armas e documentos. A investigação teve início em 2024, após informações indicarem que um policial penal teria facilitado a entrada de drogas e celulares na PED. O servidor foi preso em flagrante em julho do ano passado, transportando aproximadamente 1,5 kg de entorpecentes para o interior da unidade prisional. Durante as diligências, surgiram indícios da participação de policiais penais em um homicídio ocorrido dentro do presídio. Um interno, suposto integrante de uma organização criminosa, teria ordenado o crime. A operação foi denominada Sátrapas, em alusão aos governadores de Satrápias, na antiga Pérsia, onde atualmente fica o Irã. Os governadores da época eram homens poderosos, arbitrários e tiranos, que se utilizavam do aparato estatal para atingir seus interesses pessoais. A Polícia Federal segue com as investigações para aprofundar os fatos e identificar outros possíveis envolvidos. Em nota oficial, a AGPEM disse que está acompanhando a operação que resultou no afastamento do diretor da PED e que, para garantir a continuidade da gestão, designou interventores que responderão pela administração da unidade pelo período necessário. O governo de São Paulo recorre ao STF para derrubar decisão que obriga a PM a usar câmera corporal com gravação. A Procuradoria Estadual alegou que a medida geraria um custo maior para a gestão. O governo de São Paulo entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou o uso obrigatório das câmeras corporais com gravação ininterrupta pela Polícia Militar. Segundo a Procuradoria-Geral da Gestão Tarcísio de Freitas, a liminar geraria um custo superior para o Estado. Pelos cálculos da PGE, em 5 anos, a gravação ininterrupta teria o custo para o Estado de cerca de 700 milhões de reais com as atuais 12 mil câmeras corporais, comprometendo a expansão da implantação de novas unidades para outros policiais. No recurso, a Procuradoria afirma que o valor seria similar ao que é o necessário para expandir para 30 mil câmeras no modelo contratado. A decisão liminar de Barroso foi tomada no início de dezembro, em meio a vários casos de violência policial registrados em São Paulo nos últimos meses. Além de ordenar o uso obrigatório dos equipamentos, Barroso também determinou a gravação ininterrupta das imagens nas operações, a apresentação mensal de relatórios, mais de 10 mil equipamentos em operação. Uma pesquisa apontou que a Lagoa da Conceição, em Florianópolis, tem concentração de cocaína entre as mais altas já reportadas no mundo. O local é um dos principais pontos turísticos da capital.
A Lagoa da Conceição, em Florianópolis, está contaminada com cocaína e em concentrações que estão entre as mais altas já reportadas no mundo. Os dados são de uma pesquisa desenvolvida e divulgada na Universidade Federal de Santa Catarina nesta quinta-feira. Outras substâncias também foram encontradas, como cafeína e diversos tipos de medicamentos antibióticos e analgésicos. Ao todo, 35 contaminantes emergentes foram encontrados, nome dado a substâncias de uso diário, como cosméticos e produtos de higiene pessoal que são despejados na água. A Lagoa da Conceição é uma laguna localizada na região leste de Florianópolis e é um dos principais pontos turísticos da capital. Especialistas apontam que o índice de cocaína na lagoa são surpreendentes, mas esperados, já que as substâncias são liberadas pelos humanos na urina e nas fezes, e que um dos motivos dessa concentração pode ser o esgoto não tratado, o descarte ilegal direto na água ou até mesmo de embarcações. A Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da capital afirmou que o resultado reflete o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente e que adotará providências e diálogo com o órgão responsável pelo saneamento pela preservação do local. E veja a seguir, Anvisa faz operação para fiscalizar clínicas de estética em 4 estados do Brasil. E ainda, em meio à onda de calor, sabe identificar os sinais de quando o corpo está em estresse térmico. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos de volta, agora são, e ao vivo, agora são 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou nesta quinta que está tentando rastrear quase 50 mil pessoas, a grande maioria soldados, que desapareceram desde o início da invasão russa na Ucrânia em fevereiro de 2022. A Cruz Vermelha confirmou nesta quinta-feira que tenta descobrir o que ocorreu com quase 50 mil pessoas desaparecidas nos últimos 3 anos na guerra da Rússia na Ucrânia. De acordo com a organização humanitária, desde fevereiro de 2024, o número de casos abertos de pessoas desaparecidas dobrou. O balanço de desaparecidos era de cerca de 23 mil há um ano. A entidade destaca que mais de 90% dos mais de 50 mil desaparecidos são soldados. Em março de 2022, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha abriu um escritório da Agência Central de Rastreamento, dedicado especificamente ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nos últimos 3 anos, o escritório recebeu mais de 63 mil notificações de famílias russas e ucranianas em busca de um ente querido. A Cruz Vermelha encontrou até agora cerca de 13 mil pessoas. A organização destaca que o número de notificações continua aumentando exponencialmente. Segundo a entidade, o crescimento se deve à intensificação do conflito em certas áreas e ao fato de que as famílias estão mais conscientes do trabalho da Cruz Vermelha. A Anvisa iniciou uma operação para fiscalizar clínicas de estética no Distrito Federal e em outros 3 estados. Segundo a agência, foram encontradas irregularidades em todas as clínicas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, iniciou uma operação para fiscalizar clínicas de estética no Distrito Federal, nos municípios de Barueri e Osasco, na capital de São Paulo, Goiânia, em Goiás, e em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em todos os locais foram encontradas algum tipo de irregularidade, como produtos vencidos, produtos injetáveis abertos para serem reutilizados, cosméticos sendo usados de forma injetável, produtos sem registro, manipulados de forma irregular e armazenados sem o controle da temperatura. Segundo a agência, nesses estabelecimentos eram realizados procedimentos sem autorização ou sem profissional habilitado. Além disso, em alguns dos locais, não havia protocolos de segurança do paciente, como também não possuíam pias ou faziam a asepsia dos equipamentos em banheiros de uso comum. 2 estabelecimentos foram interditados completamente, em Goiânia e em Belo Horizonte, e outros 3 tiveram interdições parciais, 2 em São Paulo e 1 em Brasília. Os produtos foram apreendidos.
No Rio Grande do Sul, a suspeita de ter matado 3 pessoas com bolo envenenado foi encontrada morta dentro da prisão em Guaíba. Deise Moura dos Anjos estava presa temporariamente e as autoridades suspeitam que ela teria se matado. A Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, encontrou nesta manhã uma detenta morta. De acordo com o delegado Fernando Sodré, chefe da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, é Deise Moura dos Anjos, presa sob suspeita de matar 3 pessoas da família do marido com um bolo envenenado com arsênio em Torres, no litoral gaúcho, e também pela morte do sogro em setembro do ano passado. Em nota, a Polícia Penal divulgou que ela foi encontrada durante conferência matinal na penitenciária. Imediatamente, os servidores prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que, ao chegar no local, constatou o óbito. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a morte aconteceu por asfixia mecânica auto-infligida. Deise estava sozinha na cela. As circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil e pelo Instituto Geral de Perícias. A suspeita havia sido presa em 5 de janeiro e estava no Presídio Estadual Feminino de Torres, mas foi transferida para Guaíba no dia 6 de fevereiro por questões de segurança. De acordo com a Polícia Civil, 7 pessoas da mesma família estavam reunidas em uma casa durante um café da tarde alguns dias antes do Natal, quando começaram a passar mal após comer fatias do bolo. 3 mulheres morreram no intervalo de algumas horas. A sogra Zélia dos Anjos sobreviveu e recebeu alta do hospital em janeiro deste ano. Deise também teria envolvimento na morte do sogro, Paulo Luiz dos Anjos, que teve o corpo exumado e exames constataram que ele ingeriu arsênio antes de morrer. Em meio à grande onda de calor que o Brasil vem passando, sabe identificar os sinais quando o seu corpo estiver sofrendo um estresse térmico e saiba como se proteger para não chegar nesses sintomas. Uma onda de calor vem atingindo o país inteiro nos últimos dias. Por isso é importante dar mais atenção nos cuidados com a saúde, saber identificar como o calor pode causar mal-estar ou desconforto. Em situações de calor extremo, o corpo pode chegar em uma condição chamada de estresse térmico. Os sintomas podem ser dores de cabeça, náuseas e câimbras, além de muita sede e fraqueza, e em casos mais extremos, até taquicardia. Por isso, a exposição ao sol deve ser evitada ao máximo durante as ondas de calor. Quando a temperatura do corpo ultrapassa os 39 graus, o quadro pode evoluir para uma insolação. A pessoa pode perder a consciência, ter crises convulsivas e até entrar em coma. Outros sinais de alerta são a pressão baixa, vômitos e diarreia. Idosos e crianças são os mais sensíveis ao calor extremo e à desidratação. Por este motivo, nessas situações, é recomendado procurar locais frescos, tomar um banho gelado e fazer compressas com água gelada. Além de sempre se manter hidratado, usar roupas leves, protetor solar, comer com mais frequência e, se possível, se proteger do sol, procurando sombras ou até fazendo uso de chapéu ou boné. O Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha na sequência o SOS da Fé ao vivo com o pastor Jaime Amorim Campos. Eu retorno às 20 horas com o Jornal Toda Hora. Uma boa noite. Tchau.